Questão 15. Durante uma aula sobre transformações geométricas no plano, uma professora desenhou um emoji centralizado sobre dois eixos ortogonais, x e y, como mostra a figura 1. Em seguida, ela desenhou a figura 2, que representa a posição final do emoji na figura 1, após passar por pelo menos uma transformação geométrica no plano. Como atividade, a professora solicitou que cada estudante escrevesse no caderno uma única transformação ou duas transformações sucessivas pelas quais o emoji da figura 1 poderia ter passado para terminar a posição na figura 2. 5 alunos escreveram as respostas a seguir em seus cadernos. Entre as respostas dadas pelos alunos, a única que representa uma possibilidade correta é a D. Bom, o que ele está querendo é que a gente deduza, né, quais foram ou qual foi a transformação que aconteceu da figura 1 para a figura 2, para que a imagem ficasse da maneira como está na figura 2. Quando a gente vai analisar o que cada estudante falou, começando, por exemplo, pela Alice, né? Ela falou que deveria apenas haver uma rotação de 90 graus no sentido horário. Se realmente a gente pegasse a figura 1 e fizesse uma rotação de 90 graus no sentido horário, a imagem ia ficar dessa maneira. Sentido horário, né? Sentido horário é nesse sentido aqui, né? Pra gente não se confundir. E como ele fala 90 graus, a gente tem que lembrar que esses eixos, né? Eles são divididos cada um em 90 graus, né? Porque o todo é 360 central. Então, se ele vai rotacionar, girar, né? 90 graus no sentido horário, era como se a gente pegasse essa figura e rotacionasse 90 graus. E ficaria dessa maneira. Vocês percebem que isso aqui que eu desenhei é diferente da figura 2? Dessa maneira, a Alice ela não poderia ser uma resposta. Se a gente fosse para Bruno agora. Bruno ele falou que era a mesma coisa, era uma rotação de 90 graus, só que agora no sentido anti-horário. Cuidado para a gente não se confundir, anti-horário é nesse sentido aqui que eu acabei de desenhar a seta. Então, basicamente, se a gente fizesse uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, como o Bruno disse, né? Ficaria dessa maneira aqui, o desenho. Vocês percebem que esse desenho que eu acabei de desenhar, ele é totalmente diferente da figura 2, então a gente sabe que Bruno também não seria uma resposta, não deu uma resposta adequada. Quando a gente vai para Carla, né, ela disse que primeiro ocorreu uma reflexão em torno de x e depois uma rotação de 90 no sentido horário, né? No sentido horário. Primeiro, vamos fazer uma reflexão em torno do eixo x. Deixa eu desenhar aqui, né, de novo os eixos. Ou seja, se aqui é o eixo x, reflexão é basicamente a gente espelhar o que a gente está fazendo. Se aqui o sorriso está nesse sentido e a gente vai espelhar para esse lado, basicamente o sorriso ele ficaria assim. E os olhos ficariam desse estilo. Era como se eles invertessem de local. O sorriso subisse e os olhos descessem. Só que depois disso ele falou que Carla falou, né, que haveria uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, no sentido horário, desculpa. Então era nesse sentido aqui, né? Então a figura final de Carla seria dessa maneira. Vocês percebem que não bate com a figura 2, né? Essa daqui. Então a gente sabe que Carla não seria também uma resposta adequada. Eu vou apagar aqui, né? Qualquer coisa vocês voltam aí o vídeo para pegar, mas é para eu ter mais espaço. Vamos para Diego agora. Deixa eu desenhar aqui, né? Novamente. Diego ele falou de início que haveria uma reflexão agora em torno do eixo Y. O Y é esse da vertical. É a mesma coisa que a gente vai fazer como a gente fez com o Carlos, só que agora no eixo Y. Era como se fosse uma inversão nesse sentido. Então, o que estava do lado direito vai para o esquerdo e o que estava do lado esquerdo vai para o direito. Então, era como se ficasse dessa maneira, né? O sorriso, ele se mantém igual, porém os olhos eles trocam de posição. Só que depois ele falou que vai acontecer uma rotação de 90 graus agora no sentido
anti-horário. Eita, deixa eu desenhar de novo, pronto. No sentido anti-horário, ou seja, para cá. Quando a gente vai fazer essa rotação, né, de 90 graus, vocês concordam comigo que o sorriso ele vai vir para cá, esse tracinho ele vai descer e esse vem para cá? Essa seria a figura final repleta por Diego. Vocês percebem que não vai bater com a figura 2? Então, Diego também não é uma resposta satisfatória. Né? Então, vamos agora para Elisa. Eita, foi mal, pronto, apaguei. Deixa eu apagar aqui para a gente agora ter espaço para ver se o de Elisa agora dá certo, né? Deixa eu desenhar aqui mais uma vez. Elisa mencionou que de início ocorreria uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, ou seja, para cá. Se a gente fosse fazer uma rotação, vocês concordam comigo que o sorriso ia ficar assim, né, para cima, e os olhos iam ficar dessa maneira? Só que não acabou. Ela falou agora que haveria uma reflexão no entorno do eixo Y, né? Ou seja, a mesma coisa que a gente fez no outro, né? Ele iria vir e refletir nesse sentido. Ou seja, o que estava na direita vai para a esquerda e o que estava na esquerda vai para a direita. Quando a gente faz isso, o sorriso que estava desse lado agora vem para esse. Era como se fosse um espelho mesmo. O tracinho, o olho, que é um tracinho, vem para cá. E o olho, que é uma bolinha, vem para cá. Vocês percebem que bate com a figura 2. Então isso significa que Elisa, a partir desses movimentos, dessas duas transformações sucessivas, a gente conseguiria transformar a figura 1 em figura 2. Por isso que Elisa é a nossa resposta.